Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, numerólogo, metafísico, cartomante, benzedor e runemal. Quase todos os dias nós temos vídeos de conteúdo e pela manhã nós temos previsões utilizando a sabedoria das runas e a numerologia aqui no Shorts. Antes da gente começar com o tema maravilhoso de hoje, que são as famílias das runas, queria fazer um convite para você. Aqui embaixo tem um link da minha loja, Lobo do Norte. É uma loja especializada em oráculos de todos os tipos. Tarô, baralho cigano, pêndulos e runas. Runas do Elder Futhark e também runa das bruxas. Eu, particularmente, aconselho você ir lá, é uma loja maravilhosa. Dá um pulinho lá, confere, o link está aqui embaixo. E agora vamos falar da família das runas. As runas, assim como qualquer outro alfabeto, elas têm algumas distinções dentro dela. No nosso caso, nosso alfabeto latino, nós temos duas famílias principais, a família das vogais e a família das consoantes. E algumas letras que no nosso idioma português elas não se encaixam bem entre vogais e consoantes. Seria um meio termo, e no caso seria o W e o Y. Você tem palavras que o W é considerado vogal e tem palavras que o W é considerado consoante. Tem palavras que o Y é uma vogal, tem palavras que o Y é consoante. Por exemplo, Wilson, Will. Tá vendo? O som primeiro é de U. Então você tem uma vogal, por assim dizer, aparecendo ali, foneticamente falando. Já em wafer, wafer continua tem o U, mas tem valita. Valita é escrito com W. Se você duvida, se digita aqui na barra de pesquisa, você vai ver que valita é escrita com W. Então você tem hora o W servindo como U, tem hora servindo como L. Aí você como consoante, mas você fala assim, e o L? Então, o L é consoante, ele sempre foi sagrado como consoante. Já o W e o Y, eles são acrescentados na norma da nossa língua há pouco tempo. Né? Foi reconsiderado na norma da língua há pouco tempo e ele tem esse caráter. Até mesmo na numerologia, ele tem esse caráter flutuante, ora como vogal, ora como consoante. Mas se você observar, muitos escritores vão colocar o W como sendo consoante e o Y como vogal, mas ele tem essa flutuação. No caso do Aether, que é a família das runas, é como nós dividimos essas runas. Existem 3 Aethers, que são esses aqui que eu estou deixando aqui na tela, e eles têm cada uma característica muito especial. No fonético rúnico, não temos consoante, vogal, nesse sentido, igual a gente usa no português, mas a gente tem a família de Frey, a família de Hel ou de Handal, tá? E a última família, que é a família de Tyr. Então, nós temos essas três famílias e cada uma dessas famílias tem uma importância. A primeira família, ela vai falar sobre o reino material. Tá? Todas as runas que estão na primeira coluna, na primeira linha de cima, são as runas de Freya e elas vão falar do reino material. A segunda linha, ela vai falar sobre o reino emocional, né? Handal ou Hel, eles têm um quê do emocional, o quê do plano sutil emocional. Então, Handal é o protetor, né? Nos faz esse sentimento de estar protegido e aconchegado. E Hel é a senhora do submundo, então ela vai falar sobre morte, sobre perda e luto, que são emoções muito presentes na nossa vida. E por último, nós temos o reino espiritual, por assim dizer. As runas de baixo são runas que são consideradas runas espirituais, porque elas mexem mais em nossas concepções mais profundas.
Eu gosto de pensar nessas famílias contando uma historinha, né? A primeira é a história da plantação, que você tem uma plantação e aí você vai arar a terra, você vai é, e aí você tem essa historinha, então você tem a preparação do solo, você tem o uso da força animal, é, você tem que ter a paciência, né, para poder ver qual que seria as melhores estratégias. E aí você convida as pessoas, você atrela o carro aos animais, e aí você vai fazendo todo esse movimento, né? Você vai fazendo todo esse movimento para você plantar, para você estar lá em comunidade para poder ter essa plantação. Aí na segunda parte, e essa é a primeira parte, vida material, né? Você tem toda essa preparação. Na segunda parte, o que você tem? Você vai ter algumas coisas que aconteceram desse processo. Então você termina com a primavera, né? A primavera lá de Ujo, e depois você já começa a entrar em algumas coisas mais turbulentas. Então você tem uma tempestade de granizo que destrói tudo, todo o sofrimento que essa tempestade causou. Depois esse estado é, de esse estado interno de ficar observando o que vai fazer, meio que desanimado, meio esfriado de vontade. Depois você começa a ver o que pode ser feito, plantar, deixar crescer, as coisas acontecendo sem que esteja na sua visão e se preparando mesmo para poder renovar a terra e deixar as coisas irem. E por último você tem as coisas que acontecem. Por exemplo, você tem esse sentimento de você tem um sentimento de combate, você tem os frutos vindo a respeito disso, às vezes uma tribo invadir a outra, aí você tem os frutos disso, você tem o uso você tem o uso da distribuição do alimento, né, através do uso do cavalo, da forma como você recebe esses benefícios. Então perceba que tem toda uma historinha, até a última runa que é da gás, que é quando o ciclo recomeça de novo. Então você pode entender esses três reinos como sendo o reino das conquistas materiais, o reino das conquistas espirituais, o reino das conquistas emocionais, o reino das conquistas espirituais, porque acaba que é isso, acaba que é isso que essas runas trazem para nós. Você pode através desse entendimento dessa história, da forma como eu falei para vocês agora, que é uma das formas que eu entendo a família do Futark, como sendo uma história, né, uma história de renovação através de uma vida na aldeia e como os laços se entrelaçam nesse sentido, ou você pode entender como sendo realmente as três famílias e tá tudo certo, tá bom? Queria trazer isso para vocês como uma reflexão pessoal da forma como eu enxergo esse Aether e como ele é trazido por vários runemais. Se você gostou, eu espero que você tenha gostado, deixa aqui um like, se inscreve no canal se lhe for interessante, eu creio que sim, ativa a notificação para não perder nada. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e que Odin sempre sorria para você e que ilumine os vossos caminhos.